nesta tarde, Senhor, é pela Tua graça, Senhor, é pelo Teu sacrifício, Jesus, que somos merecedores, que somos dignos, Senhor, de poder ser chamados Teus filhos, Senhor. Recebe toda a glória, como acabamos de cantar, Senhor. Dá-nos a ousadia, dá-nos a intrepidez para poder, Senhor, estar diante de Ti, a reconhecer que pelo Teu sacrifício, é pela Tua obra, não é por aquilo que nós fazemos, não é pelo nosso merecimento, porque uma vida de entrega não paga tudo aquilo que Tu já fizeste por nós. Diz uma vez mais nesta tarde: Aleluia. Te cantamos, Jesus. Tu mereces o nosso aleluia, Senhor. Aleluia. Diz uma vez mais. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Podem sentar. Bem-vinda a todas. Pela segunda vez vou dar, porque a pastora Joana já fez as honras da casa. Ela é uma pastora da ICMAV. Então, vocês sabem, também a nossa pastora. Quero vos apresentar. Eu gostava de chamar as minhas duas manas, ou seja, nossas. Amém. A pastora Joana é esposa do pastor Rogério. Ela já cá esteve há 2 anos? Ano e meio. Esteve cá connosco. E a pastora Vani esteve cá há 3 anos, quando nós abrimos, no primeiro ano logo. A Vani Gugeral, que é a esposa do pastor Danilo Gugeral, que é muito conhecido aqui no nosso meio, não é? Toda a gente conhece o pastor Danilo. Ela é a esposa. Amém? Olha, nós estamos muito felizes por termos as nossas duas manas connosco. Elas são uma grande bênção. Deus tem usado cada uma delas na minha vida pessoal. Cada uma delas na minha vida pessoal tem sido um exemplo para mim. E eu estou muito feliz por estarem cá. Amém? Podem sentar. Obrigada. Amém? Nós estamos a dar início à nossa conferência, a nossa primeira conferência das mulheres em Londres. Amém? Pick Woman é o nosso nome. Amém? Estamos mesmo muito felizes e isto é para continuar. Amém? Nós trabalhamos durante o ano e um dia, uma semana, um fim de semana, conforme nós vamos decretando ao longo do tempo, nós vamos nos juntar. Amém? Eu já ouvi dizer que Portugal para o ano vamos estar um bom grupo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. E para o ano vamos estar cá outra vez. Mas agora vamos falar de hoje, da primeira conferência. Amém? Nós demos início a esta conferência, ou seja, nós quisemos fazer, para deixar de fazer apenas pequenos eventos, porque nós acreditamos que nós podemos ir mais além. Nós acreditamos que cada uma de nós que está aqui, cada mulher, cada serva de Deus, é abençoada, é alguém que Deus pode usar. Amém? E aqui nós estamos para aprender. Aqui nós estamos para unir-nos numa só fé. Amém? Aprender o que é a nossa identidade, de quem nós pertencemos, de onde veio essa identidade que tanto ouvimos falar, mas talvez não sabemos o que é. Amém? E esta conferência tem o nome de identidade este ano. Porquê? Porque é aquilo que nós precisamos de saber. Amém? Porque se não sabemos quem somos, nós estamos perdidas. Nós precisamos de saber quem é o nosso Pai, quem nos deu a nossa filiação. Amém? Deus é bom. Nós vamos orar. Eu queria também dar, antes disso, dar bem-vindas à nossa amiga, como é que se chama? Eva. Eva fala espanhol. Bem-vinda. Bem-vinda. Amém? E a todas as convidadas também temos a mãe da Irina. Amém? Como é que se chama?
Nilza. Eu cá percebi Nilza. É Nilza. Bem-vinda, Dona Nilza. Nós ficamos muito felizes por estar connosco. Nós amamos muito a sua filha. Muito mesmo. Ela é uma bênção para toda a comunidade. Amém? E também a cunhada da Irina. Amém? Bem-vinda! Nós não temos aqui mais ninguém. Temos a Ana! Eu estava a fingir que não me lembrava. A Ana é uma amiga minha, é muito especial. A nossa amizade foi gradualmente construindo. Conhecemos num grupo terapêutico. Pois é, a pastora também faz terapia. Não é pecado fazer terapia, é muito bom, faz bem à nossa saúde, faz bem à nossa saúde mental, ao nosso coração, ao nosso corpo. Amém? Nós conhecemos-nos no AA, grupo terapêutico da ICMAV. Nós também temos um grupo terapêutico onde eu hoje sou facilitadora e ela foi minha facilitadora, essa bênção de mulher que está ali, graças a Deus. Hoje está connosco, depois de tanto tempo dizer que vinha, hoje está aqui. Então, Ana, és bem-vinda. Todos os anos eu espero ver-te aqui. Amém? Amém. Nós vamos orar. Amém. Nós vamos orar por esta conferência. Vamos acreditar mesmo que Deus tem algo para nós. Amém? Querido Deus, eu quero louvar o Teu nome nesta tarde. Quero entregar-te, Senhor, nas Tuas mãos cada mulher representada neste lugar. Porque cada mulher representa uma líder de sua casa. Cada mulher representa alguém que tem uma família. Em nome de Jesus eu oro agora, Senhor, porque cada mulher recebendo a Tua bênção, Pai Santo, neste momento, a sua família, Senhor, estará a ser abençoada. Então, em nome de Jesus, abençoa agora, Pai. Abençoa agora, Senhor, cada pessoa que está aqui neste lugar. Eu oro por cada coração, Senhor, para que seja entregue a Ti hoje. Seja entregue a Ti, Senhor, hoje, Pai. Em nome de Jesus, toma, Senhor, arrebata os nossos corações para Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer porque disponibilizamos da nossa vida para estar aqui. Cada uma de nós, porque queremos-Te, porque Te amamos, porque Tu és Deus, porque Tu és o único. Tu és o mesmo ontem, hoje e o que serás eternamente. Tu és o Deus fiel. Nós queremos hoje, Senhor, abrir o nosso coração e dizer que Te amamos. Nós Te amamos, Pai. Gratos estamos, Senhor. Gratos estamos, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito, por tudo aquilo que Tu nos tens dado, mas principalmente pela vida. Deus, obrigado por respirar, por haver respiração em nós, porque nós, Senhor, sem isso nada somos. Tu nos deste vida e essa vida nós estamos gratos, porque muita gente não acorda, simplesmente não acorda, e nós acordamos. Nós temos vida e vida com abundância. Pai, muito obrigado por tudo o que se vai passar aqui hoje. Eu oro, Senhor, por quem vai pregar a palavra. Eu oro pela pastora Joana. Tu lhe possas dar, Senhor, direção, Tu possas dar, Senhor, as palavras certas que nós precisamos de ouvir. Eu preciso, Pai, eu preciso, Senhor. Escuta-nos, Senhor, escuta o nosso coração e responde, Senhor, o nosso clamor. Hoje, Pai, fala, Senhor, a esta igreja, fala a estas mulheres, fala a nossa vida, Pai, em nome e no poder de Jesus. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Amém. Nós vamos continuar com mais um louvor, então. Eu gostaria de chamar o grupo louvor. Vou convidar para ficarmos em pé uma vez mais. Já vamos sentar e ficar um bocadinho mais ali sentadas, mas vamos participar disso. Estamos todos juntos, todas juntas a louvar o nosso Deus. Antes do tempo existe, nada falaste e a escuridão nos veio o mundo abrir. E ao Teu falar
nesta tarde e agradece. Obrigada, Jesus. Nos unimos aos céus, à terra, a tua criação, Senhor, agradecendo-te, Senhor. Sendo gratos por teu amor, Senhor, porque não é pelo que conseguimos fazer, Senhor. Não é por merecimento, Senhor. Estamos aqui para nos entregar. Estamos aqui para receber de ti, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para nos render, Senhor. Tu mereces o melhor de cada um de nós, Senhor. De cada uma de nós. Somos, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, Senhor. A clamar por ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Jesus. Amém. E amém. Amém. Bendito tu és. Amém. 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 Agora vamos ter a participação da nossa Sandra. Ela vai dançar para nós. Amém. Acima de tudo, vai dançar para Deus, para o Senhor dela, para aquele que ela ama. Amém. Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Glórias. Oh, Deus tremendo, aleluia. Louva, Senhor. Abre a tua boca, glórias. Não é só um momento de encontro, aleluia. É para Ele, aleluia. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus.
Não há palavras quando a pessoa sente, não é? Quando a pessoa sente. E eu espero, é um privilégio poder estar aqui uma vez mais e poder partilhar um bocadinho, não é? Um bocadinho daquilo que a palavra de Deus está a falar comigo. Daquilo que Deus está a falar comigo. E espero de todo o coração que cada coração possa receber esta palavra e possa tomar uma atitude em resposta. Porque, sabem, podemos ouvir uma música, podemos ouvir uma pregação, podemos ler, mas se não nos dispusermos, se não nos disponibilizarmos, se não formos aquela terra fértil, não vai surtir efeito. Temos de tomar uma atitude. Vou pedir para fecharmos os olhos uma vez mais. E possamos dizer: nosso querido Deus, obrigada, Senhor, porque Tu és Deus. Haja que houver, seja com a situação, a circunstância que for, Tu continuas sendo bom, continua sendo Deus. Senhor, nesta tarde, Senhor, glorifica Teu nome, que eu seja simplesmente uma porta-voz daquilo que Tu queres falar a cada uma que está aqui, a cada um que está aqui. Senhor, usa-me, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Sê Tu, Senhor, o centro, sê Tu glorificado, e que possamos sair daqui desafiados, Senhor, a tomar atitudes na Tua direção, na Tua vontade. Que não saiamos iguais, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 É uma honra poder partilhar a palavra de Deus e aquilo que eu acredito está a falar a minha vida e quer falar a nossa vida nesta tarde. Sim? Eu pedi para colocarem a fotografia da minha família primeiro. A minha família é aquilo que me valida, é aquilo que é o meu testemunho, meu lindo marido e meus 2 lindos filhos. E é um privilégio poder constituir família, não é? E é uma bênção, é uma bênção. Quem aqui tem filhos, por mais que já sejam grandes? Mulheres valentes, não é? Mulheres que experimentaram, traquejadas, que sabem o que é não dormir bem, sabem o que é não comer para dar ao outro, sabem o que é se esforçar a redobrar, não é? Para poder abençoar e ministrar a vida de alguém, não é? Então, olhem, os nossos 2 filhos estão em idades bem interessantes. Nós temos o nosso filho que é adolescente, mas para quem já o conhece e já ouviu, ele é um menino muito discreto, muito calado, como o pai. E agora a nossa filha não se cala, é tagarela, canta o dia todo, igual, parecida com a sua mãe, não é? Então, eles são uma bênção. E agora uma pergunta ainda mais difícil: quem tem um filho com uma personalidade assim, um bocadinho assim, vincada? Quem é honesto e diz: eu me identifico, eu quero a unção que Deus quer nos dar a todas nós para podermos tomar este desafio e claro que se continuarmos a abençoar e orar os nossos filhos, porque Deus tem um propósito com esse feitio, e até os caminhos, Deus tem um propósito com cada um, sim? Então, o tema desta tarde que eu quero partilhar com vocês tem a ver com obediência e dependência. Não sei quantos gostam deste tema, quantas de vocês, mas eu sei uma coisa: todas as pessoas que estão aqui devem gostar de mandar. Eu acho que sim, não é? Gostam de mandar, gostam de orientar, seja lá em casa, quem é mais introvertido e não fora, mas gostam de exercer autoridade sobre alguma coisa, não é? Eu com a minha filha fico assim naquela: tu vais obedecer porque eu quero, porque ela diz: não é justo, não é justiça nada, agora eu quero obediência. Então, o tema de hoje é um tema que pode, por vezes, não nos gostar muito, nos incomodar, fazer alguma comichão, mas é um tema que é transversal para todos nós. Queiramos ou não, nós temos de obedecer a alguém ou a algo, e queiramos ou não, temos de depender de alguém ou de algo. Vou dar um exemplo agora. Todos nós estamos sujeitos à lei da gravidade, não é? E com a idade tudo, né? A lei da gravidade vai puxando tudo e temos de fazer ginástica para tudo subir no sítio. Mas estamos sujeitos, não podemos brigar contra isso.
Nós que estamos sujeitas. Nós, na cidade onde estamos, temos leis. Temos normas que têm de ser seguidas, queiramos ou não. E nós temos de obedecê-las, porque senão pomos em risco a nossa vida ou a vida de alguém. Então, a obediência e a dependência faz parte da nossa vida. E aqui, com o andar um bocadinho deste tema, vamos refletir e vamos pensar sobre isto, está bem? Porque não dizes a pessoa que está ao teu lado assim para animar, olha, cuidado, que Deus se calhar vai falar contigo. Cuidado, 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 cuidado. Então vamos começar com uma coisa muito simples que tem a ver com a definição da obediência. O que é obedecer e o que é depender. A lista pequenina, não sei se conseguem ler, mas eu vou ler para vocês. Segundo a Infopédia da Porto Editora, então, não é? Diz que obedecer é um verbo transitivo. Significa que ele não serve sozinho. Eu posso dizer, eu obedeço, mas não é suficiente. É obedecer a quem? Não é? Ou seja, um verbo que não cumpre a sua função sozinho. Eu preciso de um complemento. Então, eu não posso dizer, eu sou obediente, mas obediente a quem, menina? Obediente a quem? A quem? Não é? Então, este verbo transitivo é definido como submissão à vontade de outro. É reconhecer a autoridade ou poder de alguém. Obedecer é estar dependente de. Obedecer é executar as ordens de alguém, cumprir, observar, isso é obedecer. Obedecer é sofrer a ação de. Obedecer é ceder. Obedecer é deixar-se guiar por. Então, a obediência é uma ação que não vai sozinha. Sempre está acompanhada de um complemento. E neste caso, nós vamos falar sobre a obediência a Deus. Porque na nossa vida, com os pequenos exemplos que já acabamos de ouvir, nós estamos sujeitos. E quando nos encontramos, ou melhor dito, quando Deus nos encontra, nós só temos duas opções: obedecer ou não obedecer. Então, isto está interligado com a dependência. Já vimos que obedecer, segundo a definição transversal, universal, também é depender. E depender também é um verbo transitivo. Eu dependo. Por vezes vocês já viram essa expressão. Olha, vais para a reunião agora que vamos ter? Depende. Agora vocês podem completar. Esse verbo não funciona sozinho. Depende de quê? De quê? Agora já tem argumento para dizer. Conta-me lá, depende de quê? De quem? Não é? Se é de ti, tu estás com vontade, bora, vais te esforçar e vamos nos encontrar. Agora, se tu queres deixar a dependência assim pendurada, não, se eu tiver vontade, senão isso não funciona. Temos de tomar uma atitude na nossa vida. Se nós queremos, tudo custa na vida. Minha mãe dizia assim, tudo custa. Levantar custa, lavar os dentes custa, desembaraçar o cabelo custa, tudo custa. Então, vamos a viver a vida, a presumir que tudo tem a sua dificuldade. Mas temos de tomar uma atitude. Então, depender também é um verbo transitivo. E depender significa estar dependente de. É uma constante. Porque se eu dependo, não dependo, vocês acham que isso é dependência? Claro, isso não é constância. Depender é estar enganchado, sabe? Quem já sofreu de algum vício, eu acho que todas nós temos algum vício, né? De agradar, de comer, de alguma coisa. Então, é estar enganchado. É estar enganchado. Pergunta-lhe a pessoa que está ao teu lado, tu estás enganchada ao quê? Não é para responder, é só mais para outra pensar. Alguma vai reconhecer assim, eu ainda estou enganchada. Olha, é estarmos sujeitos. Depender é estar sujeito. E eu me posso sujeitar a uma coisa. Então é uma atitude minha. Depender é uma atitude minha, assim como a obediência também. É ser dominado por. Eu deixar que alguém domine a minha vida, controle. É ser consequência de. Depender é ter relação imediata com. Então nós podemos pensar e dizer ao jogo. Eu tenho relação imediata com quem eu escolho, não é? Se eu acho que esta pessoa é boa para a minha vida, se esta pessoa é agradável, eu me identifico, eu me relaciono com. Então, nós não somos dependentes de Deus se nós não temos uma relação imediata com Ele. Nós dependemos dele quando nós escolhemos ter uma relação imediata e agora. E agora vocês no pensamento disserem, ai Deus, fala comigo.
Depender é estar a coisa apertada e que tem filhos difíceis, a minha é pequenina, e ela por vezes faz umas birras e ela argumenta muito e eu digo, Senhor, eu permaneço em ti, ai, ajuda-me, não me deixe, dá-me paciência, não me deixe força porque ainda eu aperto ou faço uma coisa que eu não devo, não, dá-me paciência, Senhor, dá-me paciência. Então, é um relacionamento imediato, e agora, depender é fazer parte de. Então, esta pequena, grande definição nos faz refletir, não é? A quem é que nos sujeitamos? A quem é que nos sujeitamos no sentido de depender, de relacionar agora mesmo? E podemos pensar, olha, se eu me relaciono imediatamente com alguém ou com algo que não é bom, eu vou colher uma dependência disso. E por vezes, já repararam, isso só acontece comigo. Quando eu estou num ambiente que as pessoas são negativas e começam, ai, nunca mais é sexta-feira, ai, estou tão cansada, porque toda a gente está cansada agora, não é? Toda a gente está ansiosa e cansada. Se eu me junto muito com essas pessoas, eu me relaciono imediatamente, a minha fala, daqui a uns dias vai ser, ai, nunca mais é sexta-feira. Porque nós somos fruto daquilo que nos relacionamos imediatamente. De aquilo que nos colamos. Os coaches agora falam, não é? Tu és o fruto ou o resultado das 5 pessoas mais próximas da tua vida. Agora pensa, tu tens 5 amigas boas, 5 amigas, mulheres que influenciam a tua vida com palavras de fé, com positivismo, com Deus na sua vida, que te levantam, que te dizem, olha, está mal, mas vamos orar, que te apoiam, que andam do teu lado. Ou se calhar a circunstância ou o momento será que nos fez aproximarmos de pessoas que não são muito positivas, muito otimistas, que não veem Deus na situação, não é? Que lhes falta fé. Então pensa nisto, tu e eu somos resultado das 5 pessoas que temos mais perto. Ou se calhar nem sequer chegamos a ter 5 pessoas mais perto. Eu falo por mim. E não é por ser seletiva, correria assim, olha. E se calhar são pessoas que não temos tão próximas, mas podemos então ser desafiadas a nos aproximarmos, a ter 5 manas, 5 irmãs de coração que possam derramar da sua vida em nós e nós derramar na vida delas. Pensa nisso. De quem tu dependes, de quem tu te aproximas, a quem te submetes, que palavras tu ouves o dia todo. Então, olha, só a definição nos faz pensar num leque de coisas na nossa vida, não é? Então, a introdução, eu não sei se vou ler os versículos, mas eu queria, nesta tarde, levar-nos a refletir só um momento. A obediência faz parte da história da humanidade desde o início até o futuro glorioso de nos encontrarmos e vivermos uma identidade com Deus. A obediência só acontece quando há alguma norma, quando há alguma lei, não é? No Gênesis, já logo, Deus do caos cria uma coisa fantástica, traz ordem para o mundo e dá uma ordem. A ordem de que podem comer de todas as árvores que estivessem no jardim, menos daquela que tem o conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque Deus estava a guardar, a proteger. As leis são para isso, são para nossa proteção. E prova disso é que vocês desobedecem uma lei e vão ver o que acontece. Não é? É uma consequência direta. Então, desde o Gênesis, a criação nos mostra, olha, um Deus de ordem. Um Deus que nos ensina a obediência. E atravessa todo, olha, o Antigo Testamento, fala do povo de Israel, haviam leis, rituais, não muito fáceis, porque a lei por vezes é um peso. Para vocês é um peso ou não? Não é? Para mim é, algumas coisas são, é uma exigência. Vou dar um exemplo. Todas nós estamos lindas hoje. Estamos lindas, caprichamos, passamos a ferro, maquilhamos, não é? Nos perfumamos, caprichamos, porque existe uma lei de etiqueta. Quando nós somos convidados a algum sítio, nos sentimos forçadas, não é? Nos sentimos com o compromisso de estar bonitas. E nós hoje estamos bonitas não é só para nós, sino para os outros também. Porque agora quando nós olhamos, eu estou olhando para vocês e eu digo, uau, capricharam. Boa, uau. E estão lindas de cor, estamos lindas todas de cor de rosa, não é? Então, olha, a Bíblia nos reflete isso, que a nossa vida toda, a vida, tem a ver com a obediência.
o povo de Israel teve as suas leis, e lá ele desobedecia, lá ele se arrependia, o povo, e voltava para Deus. E lá depois continuou, mesmo com os reis, com os juízes, sempre Deus a tentar se aproximar do homem, porque a iniciativa é sempre dele. Ele começa tudo. Ele começou tudo, começa e começará sempre tudo. Ele nesta tarde começou, ele chegou antes do que nós, aqui a este lugar com o seu Espírito Santo, e nós, reunidas, estamos aqui porque Deus quer se aproximar de nós. Então, a obediência não é uma coisa negativa. Eu penso na minha filha e ela diz, é a sua frase agora, não é justo, diz ela, e eu, filha, não é justo fazer isto, fazer aquilo. A minha filha chegou-me a dizer assim, não é justo, tu só queres mandar em mim, não queres fazer o que eu faço. E eu fiquei assim, what? Miúda, pronto, tu só tens 7 anos, tipo, queres mandar em quê, não é? Mas pela personalidade dela, não é? Ela já tem aquele ímpeto de querer liderar alguma coisa, não é? Então, olha, a obediência faz parte da nossa vida e desde que somos pequeninos já começamos a perceber e a experimentar isso. E no Apocalipse há alguns versículos e aliás há uma promessa que diz assim, quando o Espírito fala às igrejas, há todas as cartas que o apóstolo João escreveu, a resposta era ao que vencer, não é? Ao que vencer, ao que conseguir, não é? Andar neste caminho, ser fiel a Deus. Então, tinha de ter uma obediência. E a nossa vida tem de ter regras. Porque uma vida desregrada é uma anarquia. Não há ordem, há caos. E prova disso é nos países onde há falso comunismo e coisas assim. Quem vem de países assim é triste e é complicado. É complicado viver porque cada um quer fazer do seu jeito. Então, esta introdução é só para vermos que na nossa vida, desde o início, o durante e o futuro glorioso, que por fé queremos estar com Deus, implica obedecer. Implica. Tem a ver com obediência e com dependência. Então eu queria partilhar com vocês o seguinte slide, que vai falar um bocadinho sobre a nossa salvação. Há versículos na Bíblia que falam, pois pela graça fostes salvos. Fala como que a salvação já aconteceu, mas também fala que a salvação está a acontecer. E também a salvação final acontecerá. Ali eu escrevi a soteriologia, é uma palavra assim complicada, mas é um estudo que fala sobre a salvação, sobre como nós podemos ser salvos, podemos ser resgatados através da obra de Cristo na cruz. E eu não vou entrar em detalhes sobre se a salvação se perde, se não. Há coisas que podemos ter liberdade, porque disso não depende da nossa salvação. Nossa salvação, a tua e a minha, depende se acreditamos que Jesus Cristo veio ao mundo, não é? E morreu na cruz no nosso lugar e ressuscitou. Depende disso. Então, na soteriologia podemos dividir a nossa vida nestes três, olha, por 3 desenhos. Numa porta, num caminho e num alvo. A porta da nossa salvação é Jesus. Eu próprio disse, não é? Eu sou a porta. E também podemos dizer que a porta é a nossa fé. Nós utilizamos a palavra aceitar Jesus, mas o início da nossa vida com Deus tem a ver com acreditar. Se tu acreditas, ou eu acredito, que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Então, o início da nossa nova vida com Deus tem a ver com isto, com eu acreditar, ter esta fé. E este é só o início. Porque a palavra de Deus, o próprio Jesus disse, até os demônios acreditam e tremem. Porque eles sabem do poder de Deus. Uma vez nós entramos neste caminho, nesta passagem, tem a ver com obediência. Porque Deus tem regras a cumprir. E tem mandamentos a serem seguidos. E, na verdade, os mandamentos de Deus não são tão difíceis. Não são. Porque não é para fazer na nossa força, não é para fazer ao nosso gosto, não é para fazer do jeitinho que nós queremos, senão é para seguir a orientação que Ele nos quer dar. É para nos submeter e deixarmos que Ele nos lidere, deixar que Ele nos guie, nos oriente e até nos ajude a controlar, muitas vezes, coisas que fogem até do nosso controle. Deus, por vezes, nos tende a livrar de nós mesmos. Nos tende a livrar das nossas ideias,
das nossas vontades. Isso é lindo de se saber, porque desde o início tem a ver com obediência. Temos de seguir o convite, o apelo que Jesus nos faz para acreditarmos nele. O caminho que é uma travessia. A palavra de Deus, em 1 Coríntios 1:2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O apóstolo Paulo, se alguém lê com atenção, nós poderíamos dizer, what? Primeiro disse santificados, mas chamados para serem santos, porque na verdade o nosso caminho, nós recebemos uma santificação inicial, mas é um processo na nossa vida, é um processo de obediência. Porque imaginem, hoje eu obedeço a Deus naquilo que Ele quer na minha vida, mas amanhã é um novo dia e eu tenho de continuar a obedecer, e depois de amanhã é um outro novo dia e é a minha oportunidade de obedecer ainda mais. Então a nossa vida é um processo, é um caminho que por muitas vezes não é simples, não é fácil, não é? Aliás, sempre tem a sua dificuldade, mas prosseguimos para um alvo que também tem a ver com a obediência. Esta obediência é transversal desde que conhecemos Jesus, e já sabemos, ouvimos desde a criação, mas no nosso caminho de santificação, para podermos ouvir Deus e sermos guiados por Ele, nós temos de obedecer, não há volta a dar. Não há volta a dar, temos de obedecer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele pretende, seu propósito maior, para podermos ter este alvo. O apóstolo Paulo fala, prossigo para o alvo. E o alvo não é obedecer. O alvo é estar eternamente com Deus, na sua presença. E isto vai depender da nossa obediência. Então este tema de obedecer é bem importante para a nossa vida, para a nossa salvação. Então, agora é que vai aquecer para nós. Então, vamos pôr como primeiro ponto, a nossa salvação tem a ver com obediência. Conseguem dizer comigo? Vamos repetir. A nossa salvação tem a ver com obediência. Não há volta a dar. Então, isso nos vai levar, eu queria partilhar com vocês hoje nesta tarde 2 casos. É como estudo de um caso, estão a ver? Vamos mergulhar na palavra e vamos ver o caso de Eva. A primeira mulher criada por Deus, a sua imagem e semelhança, uma mulher que deve ter sido assim, uma mulher assim bem bonita, não é? Vocês não acham? Eu acho que Adão, quando olhou para ela, disse, uau! Tipo, Deus caprichou, que é isto? Para ele dizer, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Ele estava fascinado com a Eva. Então, o caso da Eva foi minimamente interessante. Quem tiver a sua Bíblia pode acompanhar comigo em Gênesis 3, dos versos 1 ao 7, são só 7 versículos, porque vamos estar a ver este caso. E diz assim em Gênesis 3: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois foram abertos e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira e, para cobriram-se. Então, este caso da Eva é minimamente interessante, porque não sei vocês, mas se uma serpente viesse falar comigo, a primeira coisa que eu fazia era dar um berro, né? Uai, o quê? E, aliás, se uma serpente, não precisa nem falar, fica ao pé de mim, eu pernas para que eu as tenho, né? Eu já voava, ia lá buscar um pau, alguma coisa para poder me defender.
Mas eu queria falar com vocês sobre os sentidos nesta tarde. Nós dissemos que estar dependente era ter relacionamento direto com. E aqui a Bíblia nos permite refletir e podermos imaginar entre linhas o que é que aconteceu. Temos uma serpente, o animal mais astuto dos animais selvagens que Deus tinha criado. E vendo os nossos sentidos, como foi que Eva deixou que a serpente se aproximasse tanto? Por que ela permitiu? Vamos falar do sentido do tato. Ela permitiu-se achegar, e neste caso que a serpente se achegasse a ela. Se ela não gritou, se ela não se assustou, se ela não deu um berro, se ela não gritou, não! É porque ela, em algum momento, já tinha estado próxima, não é? E provavelmente sim, foi quando, porque Deus deu a ordem de darem os nomes a todos os bichinhos e os animais, mas ela se permitiu estar perto da serpente, não é? E nem só. Ela se permitiu, eu deixei o sentido do olfato no fim porque o sentido do olfato, os cientistas dizem que é um sentido super poderoso. Nós podemos cheirar uma coisa e lembrar quando tínhamos 1, 2 anos de idade. Dizem que, aliás, o sentido mais poderoso. O nosso sentido do tato não tem muita memória. Vamos ver quem é que disse assim, ai, eu nunca senti um calor como este, não é? Nunca fez tanto calor. Mentira, porque se calhar nós já sentimos um calor maior, só que o nosso sentido do tato não é muito fiável, não tem essa memória, não é? Mas o nosso cérebro, com os cheiros, faz uma ligação a um momento, a uma pessoa, a um determinado local. Por exemplo, se passamos por um sítio que nos deu alegria estar e o cheiro era agradável, nós cada vez que cheiramos esse cheiro, nós vamos lembrar e vamos reviver esse momento. Então, será que a Eva não lhe cheirava o perigo? Desculpem, há situações na nossa vida que nós estamos em lugares, com pessoas, e será que já vos aconteceu? Isto não me cheira bem. E até temos a expressão, não se trata de cheiro, mas temos assim um intuito que isto não cheira bem, há qualquer coisa estranha, não é? Então, quantas vezes a Eva não lhe cheirou bem e ela permitiu-se estar ao pé da serpente? Se calhar tinha seu encanto, não é? Porque era o animal mais astuto. Ela falou com a serpente. Como é que ela chegou ao ponto de se permitir conversar com ela? Será que Adão sabia? Será que não sabia? Deus sabia de tudo, certeza. Mas ela se permitiu estar perto, próximo, falar, estar, ouvir, prestar atenção. Porque ela foi na cantiga. E eu não acredito que tivesse sido tão fácil. Ela viu, ela ouviu, ela se aproximou, esteve próxima, ela cheirou tanto que depois não lhe cheirou o perigo, que ela se deixou influenciar e se deixou enganar por alguém. Então, a que é que nós hoje em dia nos aproximamos? A que é que nós hoje em dia nós chegamos perto, ouvimos? O que é que nós hoje em dia vemos tanto? Nós estamos com os telemóveis, que são uma maravilha, são fantásticos porque nos dão recursos, informação, tudo. Mas nós temos uma satisfação em fazer scroll. E aliás, agora, não sei se já vos aconteceu, agora há uma cena que os telemóveis fazem, que eles nos provocam a fazer o scroll, porque eles fazem assim, fazem assim uma bolinha. Já vos aconteceu? Podem estar em qualquer rede social e vai fazer assim. Ele vai tremer aqui embaixo para te lembrar que tu tens de fazer isto. E é uma recompensa imediata, é uma satisfação em fazer assim. Não é? Mas o que é que nós andamos a ver? O que é que nós andamos a ouvir? O que é que nós andamos a ficar próximas? O que é que nós andamos a nos permitir tocar, cheirar, observar? Sabem, o nosso tempo, a nossa vida é muito valiosa. É muito importante e Deus tem um propósito grande. Então, vamos ter cuidado com aquilo que nós estamos a ingerir pelas janelas da nossa alma. Porque estes sentidos é tudo que nós recebemos de fora. Já viram?
Tudo que nós recebemos, porque eu não consigo, a não ser que seja o bafo, algum cheiro de alguma coisa que eu consiga transmitir, mas é algo mais íntimo, mais meu, não é? Mas estes sentidos são janelas que nós permitimos que entrem, que passem e que possam ser uma influência na nossa vida. Então, e tu? De que estás próxima? Podes dizer à pessoa que está ao seu lado: olha, o que é que os teus sentidos andam a receber, a deixar entrar? O que será? O que será, não é? Já ouviram essa expressão? Nós somos o que comemos. Já ouviram, não é? Mas sabem, nós também somos o que vemos. Nós também somos, vamos ficando parecidos com o que ouvimos. Nós podemos criticar tanto uma coisa, mas se nós estamos demasiado tempo com aquela coisa, e pode pôr o nome que quiserem de uma pessoa, de uma atitude, de um vício, que nós podemos chegar a nos converter essa coisa também. Então, o caso da Eva foi mesmo grave. Foi mesmo grave, não é? Então, isso nos leva ao segundo ponto. O primeiro é que a nossa salvação tem a ver com obediência. E o segundo ponto é que nós podemos ser enganadas. E os nossos sentidos nos dão esta percepção, mas nos podem enganar. Podemos ouvir um discurso que parece que está tudo bem, parece que está tudo correto, mas se a intenção não for a correta, podemos ficar feridos, podemos ter uma má consequência. Então, não podemos esquecer que, assim como Eva, uma mulher criada em imagem e semelhança de Deus, uma mulher próxima de Deus, uma mulher que se encontrava face a face com Deus no cair de todos os dias, ela estava próxima, ela foi enganada. Então, que Deus nos dê essa humildade para lembrarmos que nós também podemos ser enganadas e que possamos vigiar os nossos sentidos, o que é que nós estamos a deixar que entre na nossa alma, o que vemos, o que ouvimos, o que cheiramos, o que é que falamos, o que é que estamos e de quem é que estamos próximos. Nós podemos ser enganadas. E sabem, a consequência da desobediência é triste, porque ali, quando lemos agora em Gênesis 3, diz que quando Eva comeu, ela deu ao seu marido, não é? Ela deu ao Adão. E Adão fez o quê? Ele comeu também. Geralmente, quando alguém tropeça, faz uma coisa que não deve, procura cúmplices. Procura não cair sozinho, tipo, se eu vou cair, tu cais comigo. Até expressões, né, nos filmes e tudo. Eu sozinha não. Se eu vou apanhar, pelo menos apanho com alguém. Se ralha comigo, vou apanhar. Que ralha também com ele também, não é justo. Então, ela não só foi enganada, mas ela podia ter uma responsabilidade, podia ter ficado por ali. Mas não. Há quem diz que ela foi generosa. Não, ela foi malandra, ela não podia fazer isso. Mas como ela não queria ir sozinha para o castigo, então ela foi e deve ter insistido. As mulheres temos um charme, temos um sexto sentido, um poder em nós de influência e até de manipulação, se nós quisermos. E isso também tem a ver com os nossos sentidos. Que Deus possa nos policiar para não sermos enganadas e não, na nossa ingenuidade, fazer com que os outros também falhem. Eva fez isso. Eva foi enganada porque se aproximou muito, se deixou influenciar por conversas, por aquilo que ela tinha próximo, pecou, não se lembrou da proximidade que ela tinha de Deus, não obedeceu a Deus nesse momento. Obedeceu a quem? A serpente. Obedeceu ao engano. Então, ela sofreu uma consequência. E que possamos lembrar que sempre que nós falhamos ou desobedecemos, uma das primeiras consequências que temos, se formos sensatos e reconhecermos, é a vergonha. Então, já pode ser uma oração na nossa vida que eu tenha vergonha, sim. Eu não posso ser sem vergonha. Uma mulher valente e virtuosa é uma mulher que reconhece, que é humilde e que reconhece e diz: olha, eu falhei. E estou a falar agora isto em sermos próximas, sermos manas. Se a palavra de Deus nos diz que o proceder bíblico é: se alguém faz uma coisa que me faz sentir mal, que me fere,
Pode ser uma coisa involuntária, um comentário, um olhar. Que não permitamos que esse comentário, esse momento, o diabo se aproveite e nós sermos enganadas. Que nós vamos ter com a mana, com o humano, com quem for, e falar e dizer, olha, eu não gostei desse comentário. E assim é que Deus vai trazer cura ao nosso relacionamento de proximidade, de irmandade, de família. Porque não podemos permitir que o engano faça parte da nossa vida. Sabem, o diabo, ele é muito experiente pelo tempo, mas ele não é muito esperto. Ele continua a fazer isto conosco. Porque as mulheres gostamos de uns bons 2, 3 dias de conversa. Gostamos ou não gostamos? É ou não é? Gostamos de falar da nossa vida, dos filhos, de opinar. Gostei mais do vestido da irmã, estava mais bonito do que o meu, mas não faz mal, ok? Somos um bocadinho críticas, né? Se estamos numa festa e aparece alguém, imagine, aparece alguém com um vestido mais bonito que o nosso, nossa antena liga-se e dizemos, ai, olha para esse babado, olha para o folho, ai. E ficamos a admirar e a comentar sobre aquilo. Então o diabo, muitas vezes, e não muitas, sempre vai se aproveitar de nós nesse sentido. Se nós não policiarmos, nós, tu e eu, podemos ser enganadas. E para nós podermos não ser enganadas, temos de ter humildade diária. Para poder reconhecer, estarmos próximas de Deus, para podermos reconhecer, e mesmo que falhemos sendo enganadas, possamos dar a volta. Possamos ter um proceder bíblico, que todas nós vamos falhar em algum momento. Todas nós falhamos, somos falhas. Mas com Deus vamos solucionar bem. E com Deus vamos resolver. Não vai ficar por ali. Porque esse pequenino engano vai trazer distância, já não vou me aproximar, não é? Ai, porque ela olhou feio para mim. Ai, porque ela falou uma coisa que eu não gostei. Não pode, nós temos de ser livres para poder falar, conversar e crescer juntas. Amém? Amém. Então podemos ser enganadas. E agora vamos ao nosso segundo caso. Cifra e Puá. Eu queria falar sobre outras mulheres, mas estas mulheres vieram até comigo. Vieram à minha vida quando eu estava a ler a palavra e eu fiquei fascinada, porque não se fala muito delas, mas o que se fala delas é uma coisa assim, uau! É uma coisa impressionante. Diz assim, Êxodo 1, do versículo 15 ao 21, diz, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifrá e a outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, e se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenou o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os filhos. Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Olhem, só para pôr um bocadinho o contexto. Na época do Egito, o povo de Israel estava sendo escravo. Eles foram, aliás, enganados à escravidão. Porque isso foi uma acomodação. Eles não eram escravos do Egito. Mas no tempo de escassez, com a história de José que levou toda a sua família para o Egito para viver, e que tenham terras e continuem a viver a sua vida, ok, ele trouxe próximos à família, mas a família acomodou-se e virou escrava sem se dar conta. Já viram? Virou escrava sem se aperceber. E como o faraó era o império que estava em dominância, o faraó, ok, dava-lhes trabalhos, tarefas, mas também dava alimentos, dava sustento. Então, o faraó viu que os hebreus, o povo hebreu, era um povo forte que estava a se multiplicar. E ele, querendo se fazer de Chico esperto, disse, não, aqui vamos ter de arranjar uma solução, se nascem meninos, porque eram os meninos, os homens que iam para a guerra, os homens que eram os fortes, ali para o trabalho e tudo, para o povo ficar menos numeroso. E o povo de Israel, com as leis de alimentação, com as leis de higiene, eu acredito, e historicamente falando, era o povo mais limpo da época.
Porque eles tinham rituais de higiene para poder fazer um sacrifício, e eles tinham de se lavar, para entrar na presença de Deus tinham de se lavar. Eles, mesmo quando estiveram no deserto, eles iam mudando de lugar pela misericórdia de Deus, o discernimento, até pela higiene, por muitos motivos. Então, imaginem agora uma oposição de um reino, a oposição do faraó contra o povo de Deus. Então aqui, para Deus cumprir a sua promessa, trazer um libertador, que ele queria levantar a Moisés, Deus utilizou duas mulheres ousadas, duas mulheres que, desculpem, parteiras, não é? Mas que uma mulher que vê o sofrimento da outra e está na boa é uma mulher, deve ser uma mulher madurona, é ou não é? Deve ser uma mulher de sangue frio, como nós dissemos, deve ser uma mulher, em Portugal se deixa de barata, tipo, o outro está a sofrer e ela continua, bora, vamos continuar. Então, Deus utilizou duas mulheres que foram ousadas, que eram valentes para ter esse trabalho, e duas mulheres que decidiram obedecer a Deus, antes que obedecer a uma lei que ia em contra até da natureza, não é? Porque Deus é dono da vida, e quem eram elas para matar meninos? Então, imaginem a capacidade delas, que ele disse, não, vocês matem. Nós sabemos que os povos antigos eram povos sanguinários, eram povos que não tinham as mimicícias que nós temos agora, não é? Os pudores, não. Estamos a falar de uma realidade crua. Então, imagine agora nós recebemos uma ordem, olha, agora está alguma coisa ali que não presta, mata. Nós podemos até escandalizar, eu matar, não. Mas estas mulheres foram ousadas, temeram a Deus, obedeceram a Deus, e isso deu uma consequência na vida delas fabulosa. Porque Deus lhes constituiu família. Nós não sabemos se elas eram estéreis, nós não sabemos se elas não tinham marido, nós não sabemos, porque há estudos que dizem que pelos nomes Sifrá e Puá, elas provavelmente eram egípcias e elas se tinham convertido ao Deus dos hebreus. Então, partindo da ideia de que elas eram egípcias, elas eram estrangeiras no meio desse povo, e elas obedeceram, aceitaram, tiveram fé neste Deus Todo-Poderoso, não é? E fizeram parte da história do povo de Deus. Então, os nomes refletem aquilo que elas realmente fizeram. Sifrá significa esplêndida e Puá significa bela, bonita. Esplêndida tem a ver com luz. Imagine alguém que irradia luz. Então, agora eu pergunto a vocês, o que que o teu nome, o que que a tua vida reflete? A tua vida será que reflete beleza, a beleza de Deus? Será que a minha vida reflete a luz, o esplendor onde eu vou? Seja parteira, seja cozinheira, seja cuidadora de crianças, seja pregadora, seja o que for. O que que a nossa vida está a refletir? A Sifrá e a Puá refletiram a vida de Deus nelas. Elas obedeceram a Deus, temeram, porque já vimos que obedecer é ser reverente também, ter reverência, reconhecer a autoridade. Então elas obedeceram a Deus e Deus a recompensou. Então eu aqui estou nesta tarde para te lembrar, para te comunicar que a tua e a minha obediência tem recompensa de Deus. Amém? A tua e a minha obediência vai fazer parte da história do propósito de Deus com a humanidade. E se calhar tu podes pensar, olha, eu não sou uma grande cantora, não sou uma grande oradora, não sou uma cientista, mas a tua vida vai fazer a diferença na localidade onde tu estás, na família onde tu estás, na igreja onde tu estás, na cidade onde tu estás, porque a tua e a minha vida são importantes para o reino. Então, olha, que a tua vida possa, como a vida da Sifrá e da Puá, refletir aquilo que Deus quer fazer e fazermos parte em obediência deste seu propósito. Amém? Amém. Amém. Isso. Assim vamos para o terceiro ponto. Primeiro era que a salvação tem a ver com obediência. Segundo, a primeira salvação tem a ver com obediência.
Segundo, podemos ser enganadas. Podemos ser enganadas. Então, temos de vigiar. Podemos ser enganadas. E o terceiro ponto é obedecer é uma escolha. Será que se Frei e Apuá não podiam ter dito, ok, é uma lei do faraó, do rei, ele disse, ok, ele é autoridade, não é? Mas elas podiam escolher. E olha, elas estavam a obedecer uma lei, mas elas viram a lei. Elas conseguiram ver acima da circunstância, acima dessa situação e conseguiram ver um plano maior. Então, lembremos, nós podemos ser enganadas. Que Deus possa abrir os nossos olhos para poder, nas circunstâncias, olha, nas escolas, da comunidade, para nós podermos obedecer a Deus no meio dessa circunstância. Para nós podermos ter temor, reverência, autoridade divina primeiro. Para quê? Para podermos refletir essa sua luz. Podermos mostrar quão belo, quão lindo Deus é através da nossa vida. Esse é o nosso chamado, sermos ousadas. Podermos, olha, escolher obedecer como se Frei Apuá. Então, obedecer é uma escolha. E agora, podemos dizer, no seguinte slide tem a pergunta. E agora? Isto da obediência tem muito que se lhe diga, não é? Nós gostamos, por tendência, por natureza, também dirigir, alguma coisa, mandar. E obedecer, por vezes, pode ser um peso, pode ser um fardo, mas sabem, Jesus veio para poder aplicar e viver a lei com o seu exemplo. Sabem, os grandes mandamentos são 2. Amarás ao Senhor o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, que é amar o próximo a si mesmo. E aliás, Jesus veio fazer um upgrade do mandamento. Imagina, Jesus veio dizer, e ama o teu próximo, ame o seu próximo como eu os amei. Então, o segundo mandamento é amar o próximo como Jesus amou. E agora? Parece que a lei é difícil. Depois, com a chegada de Moisés, o libertador, Deus usou a Frei Apuá, Deus deu 10 mandamentos. 10. 10 é muito ou pouco? Vamos dizer, depende. Depende de quê? Depende se eu gosto de obedecer ou não. Depende. Não. Então, não são muitos mandamentos, mas estes mandamentos são uma proteção social, na verdade. Estes mandamentos são statements, são como declarações. Então, a ver, não é um peso, não é tens de. Não. É não matarás, porque eu sou vida, eu sou dono da vida. Quem somos nós, não é? Não vamos ter deuses alheios, porque isso vai fazer perder o nosso coração. Todos os mandamentos são uma proteção. E agora? Agora o que é que nós podemos fazer? Mas podem me perguntar, Jô, mas parece difícil uma vida com Deus, uma vida de obediência, uma vida de seguir, uma vida... Mas sabem, a nossa obediência não é mais que uma resposta da nossa fé. É uma resposta de tudo aquilo que Deus já fez através de Jesus na nossa vida. Nós respondemos com obediência, porque se eu reconheço que Deus é o Senhor e o autor do universo, como cantamos, que Ele fez as estrelas, que Ele fez cada animal, que Ele fez cada planta, que Ele fez tudo, que Ele é soberano, quem sou eu para não obedecer? É uma resposta da minha fé, é uma coisa que vai chegar a ser natural. Quem é que já, aqui com vocês, por exemplo, a ginástica? Todas nós sabemos que fazer ginástica é saudável, não é? Agora a pergunta é, quem é que faz todos os dias? Nenhuma mão. Eixa. Quem é que faz uma vez por semana? Eu ali já posso levantar a mão, já não é mal, graças. Quem é que faz a cada 15 dias? Uma vez por mês. Mas isso já é ginástica. Fazer a caminhada, te mexer, estes movimentos já é uma ajuda para a tua saúde. Então, é difícil ou é fácil? É difícil, não é? É como fazer a dieta light saudável, comer saudável. Tudo que Deus criou é para comer. O que o homem meteu a mão, cuidado, evita. Na nossa correria, isto é fresco, é assim logo, né? É fácil. Podemos pensar numa ideia humana de dificuldade, mas se nós começarmos, vai custar nos primeiros dias, vai custar nas primeiras semanas, mas depois de um tempo, não vai custar nada.
vai ser natural em nós. E agora, obedecer vai ser natural na nossa vida conforme formos obedecendo. É um dia atrás do outro. Isto é como caminhar, como ir correr, como comer uma sopa em vez de procurar um hambúrguer. É como comer uma salada em vez de procurar só batata frita. Se nós continuarmos a fazer a cada dia, Deus na sua misericórdia, Ele é tão bom conosco, vai ser natural em nós. E eu acredito que esse seja o desejo de todas nós, poder experimentar uma vida que sabe, uma vida de surpresas boas como se fala em Puan. De que eu confio tanto em Deus e obedeça tanto a Deus, olha, que aquela resposta que eu estou à espera, eu por vezes nem preciso falar, mas Deus ouve o meu coração e Ele responde. Sabe, imaginem uma vida de obediência, de fidelidade a cada dia. Senhor, hoje eu quero te obedecer. Eu falhei, não faz mal, mas eu quero obedecer, eu vou continuar. Eu a cada dia vou me esforçar, a cada dia eu vou me alimentar, vou me aproximar de Ti, vou ter um relacionamento pertinho de Ti, vou Te ouvir. Quero Senhor, Te sentir, quero que não me cheire mal, a perigo, quero ficar perto de coisas boas, quero ler a Tua Palavra, que entre a Tua Palavra pela minha vista, pelos meus ouvidos, para a minha fé ser estimulada. Sabem, eu acredito que o nosso desejo é podermos, no dia a dia de obediência, experimentarmos toda a graça, toda a resposta, todas as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Sim? Sabem, porque Deus é lindo, Deus é bom. Imaginem, Deus é a pessoa que nós não precisamos nem falar. Deus ouve um coração que sofre só de estar a chorar no chão. Deus é tão lindo e tão maravilhoso que Ele se importa em que tu e eu sejamos plenas, felizes. Então, olha, vale a pena uma vida de obediência. Lembrem, um dia de cada vez. Havia um corinho muito antigo que dizia: um dia de... Em espanhol eu sei, de meu Cristo, é tudo que eu preciso de Ti. Dá-me a força para viver um dia de cada vez. Então, a obediência, nossa salvação tem a ver com a obediência. Nossa salvação desde o início da nossa fé, mas nossa caminhada e nosso futuro glorioso. É uma escolha. Obedecer e depender é uma escolha. Então, e agora? Agora tem a ver com a nossa atitude. E sabem, eu voltei aqui a pôr as definições de obediência e de dependência, porque tem a ver com isto. A quem é que eu submeto a minha vontade? A quem é que tu e eu lhe reconhecemos a autoridade? A quem lhe concedemos até esta autoridade? De quem é que estamos pendentes? Estamos à espera de quê? Estamos à espera de milhões? Estamos à espera que apareça do nada? Estamos à espera que o acaso, a sorte? Mas sabem, a palavra de Deus diz que a nossa sorte está nas mãos de Deus. A palavra de Deus o declara. Vamos depender, vamos estar de quem? Estar à espera de. Vamos a sofrer a ação de quem? Preferimos sofrer a ação das nossas escolhas, das nossas decisões não muito boas ou precipitadas muitas vezes, ou podemos escolher sofrer a ação de Deus, mesmo com sofrimento, com dificuldade, porque as maiores lições da nossa vida nós aprendemos na bonança, as aprendemos na dificuldade. E a palavra de Deus é prova disso. A Cifra e a Puan, elas desobedeceram a uma autoridade máxima, terrena, mas a sua recompensa foi incrível. A sua recompensa foi uma experiência de uma bênção divina que afetou o resto da vida delas. E elas fizeram parte da libertação do povo de Deus. Porque se elas não tivessem escolhido obedecer, Moisés não estaria vivo. E Moisés não teria cumprido o seu propósito para libertar o povo de Deus. Então, a tua obediência e a minha obediência vai afetar a vida de alguém. A tua obediência e a minha obediência vai trazer consequência. Então, olha, vamos depender, vamos estar sujeitas, dominadas de quem? E ali eu queria falar com vocês o que a palavra de Deus nos diz. João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, todas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A nossa dependência está em Deus. A nossa dependência não está no que nós conseguimos fazer,
Conseguimos fazer um bocadinho, se calhar. Ou quem é mais inteligente e mais ousado, se calhar até alcança algum patamar. Mas a nossa dependência está no Espírito Santo que Deus deixou conosco hoje. Hoje, agora, neste dia de junho de 2025, quem está na tua vida a querer exercer autoridade, guiar-te, quem quer te ensinar todas as coisas, quem quer te fazer lembrar de tudo o que Jesus disse é o Espírito Santo. E João 14,16 diz assim, Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esta nossa vida com Deus não é para ser vivida sozinha. Não é para dependermos de Deus até sozinhos, sabem? Porque Deus nos criou para vivermos em família. Deus nos criou para vivermos em comunidade. E o Espírito Santo é aquele que nos capacita para podermos obedecer e depender em fé ao nosso Deus. E podemos não entender, mas se nós tivermos reverência, tivermos temor de Deus, não é esse medo que nos paralisa, não. Mas a reverência, reconhecemos a autoridade de Deus, olhem, nós vamos ser surpreendidas com a ação de Deus na nossa vida e na vida dos outros. E para terminar, eu queria falar com vocês sobre a videira, que tem a ver com dependência. E eu vou pedir para fecharem os olhos, eu vou ler o que nos diz a palavra de Deus no livro de João, sobre as palavras de Jesus. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. A palavra de Deus, aqui Jesus foi muito claro. Jesus disse que ele era a videira. E quem é o agricultor? É o Pai. É o Deus Pai. Então, Deus é um agricultor perfeito, não é? Então, ele é um agricultor que vai dar tudo, já deu tudo o que podia dar para a videira, poder nutrir, dar, capacitar, entregar, para que nós, os ramos, possamos dar fruto. A nossa dependência tem a ver com a nossa permanência. Se eu tenho relacionamento, se eu estou coladinha, se eu estou a buscar Deus sempre, vou tomar uma decisão, eu aprendi, sabe? Eu vou fazer compras e eu digo assim, Senhor, que eu encontre as promoções que eu preciso, Pai. Eu queria desses frutos que tanto precisamos aqui em casa. Eu oro agora, eu oro sempre que eu vou comprar. Eu estou a tomar decisões na minha vida e eu, sabe aquelas orações espontâneas, imediatas, eu agora. Então, relação imediata com, vamos tomar alguma decisão, vamos fazer alguma escolha, vamos buscar Deus. Senhor, e agora? E agora? Não sei o que fazer, dá-me orientação, Pai, dá-me paz no meu coração para eu seguir e marchar.
Porque nós somos um ramo. Tu e eu somos um ramo. E sabem a coisa mais linda que acontece? Deus não somente disse, ok, que Jesus é a videira, que nós somos os ramos, que o Pai é o agricultor. Sabem que os ramos, o que é que acontece? O que é que provoca o som do vento? Os ramos estão a balançar, não é? Os ramos, a planta é um ser vivo, não é? Os ramos se abanam, se tocam uns aos outros, por vezes podem, se há assim um vento, né? Até podem magoar uma outra árvore que está aí ao lado, não é? Então, Jesus quis nos lembrar que para tu e eu dependermos nele, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos amar. E não é com um amor só de maninha, não. Precisamos do seu amor. Olha, que nesta tarde possamos ser desafiadas a amar as mulheres e as pessoas que temos ao nosso lado com o seu amor. Como ele nos amou. E olha, se obedecermos ele e permanecermos nele, coladinhas, tendo um relacionamento direto, lendo a sua palavra, buscando sua direção a cada momento, amando os outros, nossa vida vai ser plena, porque mesmo que eu esteja precisando de alguma coisa, eu não vou precisar de nada, porque eu sei que eu conto com alguém para orar por mim. Eu sei que eu tenho alguém que pode me apoiar e me levantar quando estou em tempo de dificuldade. Eu sei que tenho alguém para celebrar quando eu tenho uma vitória. Eu sei. Então, não é só o relacionamento com Deus. O grande mandamento tem a ver com Deus e nós. Mas só fica pleno, completo, quando como mulheres nos unimos. E agora eu falo só para as mulheres. Nos unimos para sermos saudáveis, para crescer, como disse a Paulinha, para juntas nos levantarmos, se é necessário, celebrarmos umas com as outras, e Deus assim será glorificado. E assim na nossa vida experimentaremos aquilo que Deus tem para nós. E faremos história. Faremos parte de um propósito maior. Faremos parte, como a Cifraia Poá, da história do povo de Deus. Eu não sei vocês, mas eu não quero ficar como estou. Eu acho que não dá, sabem? Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele quer salvar todos. Ele não quer salvar só a nós, que estamos lindas e maravilhosas e empoderadas hoje. Não. Deus quer salvar a nossa vizinha, nosso vizinho. Deus quer salvar aos colegas dos nossos filhos, da faculdade, da escola. Deus quer alcançar a todos. Deus quer que todos sejam livres nele. E olha, este é o nosso chamado, é fantástico, porque se obedecermos e permanecermos e nos amarmos uns aos outros, Deus fará maravilhas conosco. Amém? Amém. E esse é o chamado nesta tarde. O chamado é de nós tomarmos uma atitude na direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. O nosso chamado hoje é a escolha que tu e eu temos. Eu vou obedecer hoje? Eu vou depender hoje? Não é amanhã, não é no futuro, não. É hoje, agora. Eu vou ser sensível à voz do Espírito Santo, que é aquele que eu tenho, que me capacita, que me consola, que me dá força, que me dá poder. Eu vou depender hoje dele. Então é uma escolha. A nossa salvação depende disso, da nossa obediência. E olhem, Deus tem algo maravilhoso para cada uma de nós. Amém? Amém. Amém. Então vamos orar. Eu vou convidar para ficarmos em pé. E vamos orar, vamos deixar as nossas vidas nas mãos dele. E eu não sei se é preciso abrir mão. Todas nós podemos estar a lutar com escolhas, com decisões, com coisas que temos de abrir mão, porque sabemos que não agradam a Deus. Ou se calhar com novas coisas que precisamos de abraçar, novos hábitos que precisamos. Agora estamos a falar da saúde física, mas nossa saúde espiritual, a nossa leitura, o nosso meditar, o pedir orientação a Deus. Sabem, é tão importante. Estamos interligados. E uma coisa está ligada à outra. Se eu começo a cuidar da minha saúde espiritual, eu vou ser mais saudável fisicamente. Se eu cuido da minha saúde emocional, eu vou ser mais saudável espiritualmente e fisicamente também. Está tudo interligado. Não podemos nos separar. Não podemos ser só muito cuidadoras do físico. Não, porque isso é uma disfunção e não vamos ser plenas. É natural em nós. Se nós cuidarmos da nossa vida espiritual, também o resto vai ser cuidado, porque Deus quer que nos cuidemos, Deus quer que cuidemos do seu templo, Deus está em nós através do seu Espírito Santo. Então, olhem, vamos orar nesta tarde, sim, que o Espírito Santo fale a cada uma de nós, aquilo que precisamos de abrir mão, ou aquilo que precisamos de abraçar. Eu vou te convidar para abrires a tua boca e primeiro agradecer. Nosso Deus,
Nosso Deus Pai, lindo e maravilhoso Deus. Tu és bom, Senhor. Nós acabamos de cantar que, Senhor, uau, é um milagre, Senhor, tudo aquilo que Tu já fizeste na cruz, com a Tua ressurreição, Jesus, e aquilo que Tens feito até agora na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te agradecer. Tua palavra diz que sempre reconheçamos que há coisas boas, Senhor, na nossa vida e em nós. Que possamos ser humildes o suficiente para lembrar bênçãos. Que possamos ser sensíveis o suficiente para lembrar o bom que Tu já tens sido e estás a ser na nossa vida, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada pelo Teu sustento. Obrigada porque Tu nos cuidas, mesmo sendo se calhar não nacionais ou estrangeiros, Senhor. Obrigada porque Tu tens estado sempre conosco, Senhor. Que possamos reconhecer isso nesta tarde. E, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra encontre uma terra fértil no nosso coração, Senhor. Que sejamos, cada mulher que está aqui seja desafiada, Senhor. Sejamos, eu incluída, Senhor, a obedecer, a depender de Ti, Senhor, a cada dia, Senhor. E a lembrar que não podemos fazer isto sozinhas, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós, para sermos pessoas plenas, felizes, precisamos da Tua presença, precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor. Move-te entre nós, Senhor, e faz a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Que se é preciso abrir mão, Senhor, de alguma coisa, que declaremos com a nossa boca, Senhor. Que abrimos mão, Senhor, de maus hábitos, de mais atitudes que podemos ter, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Porque nós queremos abraçar a Tua vontade. Queremos abraçar o Teu propósito, abraçar, Senhor, esta vida de obediência e dependência, Senhor, porque sabemos que o Teu plano é melhor do que o nosso, Senhor. Sabemos que o nosso futuro é melhor do que aquele que nós projetamos, Senhor. Porque sabemos que Tu, Senhor, recompensas aqueles que Te buscam. Tu recompensas aqueles que Te servem. Tu recompensas cada pequeno e grande esforço, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Traz, Senhor, do Teu desejo ao nosso coração, Senhor. Nós precisamos da Tua guia, da Tua direção, Senhor, porque nos sentimos falhas, Senhor. Mas, Senhor, não é por merecimento, é pela Tua graça, Senhor, que estamos aqui. E em nome de Jesus, Senhor, fala no nosso coração que não é para andarmos sozinhas, que é para nós amarmos as pessoas que temos ao nosso lado, que é para crescermos juntas, Senhor, que é para, Senhor, apoiar e ser apoiada, Senhor, que é para levantar e também pedir ajuda para ser levantada, Senhor. Que tenhamos essa humildade, Senhor, de reconhecer, como diz a Tua palavra, que estamos juntos nisto, Senhor. Somos família, Senhor. Somos comunidade, Senhor. E dá-nos esse do Teu amor, Senhor. Para sermos sensíveis, para perdoar, para amar, para pedir perdão. Dá-nos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Não é só nesta tarde, mas sempre, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos a andar na Tua direção, Senhor. Na Tua direção, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada por aquilo que Tu nos vais ajudar. A Senhor, as atitudes que vamos ter daqui para frente. Que Tu nos ajudes, Senhor, a cada dia nesta vida de obediência e dependência, Senhor. E queremos Te agradecer em fé aquilo que Tu farás na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E sabe que o mais lindo disto é que o plano de Deus, por mais chocante, doce, por mais aparência que tenha, isto vai se refletir no nosso dia a dia. E sabe quando vocês vão ver, se vocês atenderam e se aproximaram à vontade de Deus? Quando hoje à noite, vocês, em vez de ir dormir, busquem a Deus. Quando hoje à noite, em vez de ir ver uma série ou um filme, diga: Senhor, eu estou aqui. Quando hoje à noite tu e eu, em vez de só lazer, ou só descanso, ou só curtição, digamos: não, vamos orar juntos, família, vamos fazer algo juntos, vamos obedecer a Deus juntos hoje, porque já vimos que não é uma coisa para fazer sozinho. Isto implica, é uma vida, é uma atitude de vida, obediência e dependência. Que a tua família e a minha sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Obrigado. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Fez-me ver obedecendo
de uma forma diferente. Não sou eu, mas nós. Amém. Obrigado mesmo, foi uma palavra muito boa e acredito que enriqueceu aqui os nossos corações. Vamos com mais um clique já. Amém. Estamos aqui para aprender. Nós precisamos de ser uma só. Nós todas sermos uma. Amém. E Deus está a falar. É mesmo confirmação de Deus. Obrigado. Amém. Amém. Vamos cantar mais um louvor e depois nós vamos comer. Nós temos brothers in arms a servirem os homens da Ecumava, a servirem as mulheres. Isso é Deus. É Deus. Amém. Vou convidar a Ana, claro que sim, o Gil. E vamos dizer nesta tarde, aleluia. Aleluia. Vamos cantar aleluia nesta tarde. Quando penso em tudo que tens feito, minha alma canta aleluia. Me surpreendes com tuas maravilhas.
louvado, está a ser uma bênção. Amém. Estamos ainda a começar na primeira parte. Deus é maravilhoso. Amém. Nós então vamos fazer um break. Vamos para ali para a salinha que vamos comer. Temos ali algo cheiroso para nós. Amém? Amém. Sim? E dentro... Pronto, eu vou avisar ali a hora, dependendo de como nós comermos e tal. Temos tempo, nós não estamos com muita pressa. Portanto, vamos comer, depois a seguir, entretanto, vamos ter uma parte diferente, onde vamos fazer uma dinâmica e depois também vamos estar aqui as três fazendo algumas perguntas, ou vocês, ao contrário, fazerem-nos perguntas sobre o que têm ouvido, etc. Perguntas. Nós vamos aqui para responder. Estamos aqui para responder, não é verdade? Está bem? Então, vamos estar ali. Ok? Obrigada. Come here, you don't give me a hug. Of course you don't come. Why you come here? So you try to move. Essa cinturinha, hein? Nós temos a pregação.